Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as primeiras e principais notícias do Clube de Regatas do Flamengo. Flamengo que está cerca de 40 milhões de reais mais rico nesta quinta-feira. Vou explicar direitinho para vocês, mas não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar os nossos vídeos para que o nosso canal continue crescendo aqui na plataforma vermelhinha e a gente continue trazendo para vocês todas as notícias e informações do Mengão queridão. Antes de falar do jogo de ontem, eu queria destacar para vocês um imbróglio que está acontecendo no Flamengo. Eu já falei um pouco sobre isso ontem à noite, mas eu quero explanar melhor a situação agora para vocês entenderem como que a questão da política está influenciando o Flamengo hoje. Ontem, no jornal O Globo, tivemos um debate entre os candidatos à presidência do Flamengo. Em um determinado momento, Rodrigo Dunche de Abranches chegou a dizer que já tinha 380 reservas para as cadeiras cativas serem vendidas, o que pegou todo mundo de surpresa. Vários sócios, e como eu falei com vocês, ontem eu conversei com 30. Depois daquilo, conversei com mais o triplo disso de sócios, e vários deles começaram a se manifestar nas redes sociais também, mandando e-mails para o Flamengo, querendo saber que lista que é essa, como que eles podem fazer para se inscrever, por que isso não foi divulgado, e tá dando um bafafá tremendo, tá? A eleição pode ter até uma reviravolta por causa dessa declaração do Rodrigo Dunche de Abranches, porque não é correto você ter uma lista de algo que pertence ao Flamengo, aos associados do clube e oferecer privilégios a um grupo específico de pessoas. Segundo a assessoria do Rodrigo Dunche, essa lista são de amigos do Rodrigo Dunche que pediram para separar ali uma coisinha ou outra para ele, sabe? Quando sair ali, já separa para mim uma daqui, uma dali, blá, blá, blá. E eles fizeram. Ainda assim está errado. Não pode fazer nenhum tipo de separação porque um amigo pediu, porque um amigo falou. Ainda mais de um bem que é público. Tudo bem, o Flamengo é uma instituição privada, mas somos 50 milhões de torcedores que deveríamos ter direitos iguais. Então, vários sócios mandaram um e-mail para o Flamengo para perguntar que lista é essa, como é que faz para entrar nessa lista, quem que está comandando essa lista. E o Flamengo tem respondido os e-mails dizendo que não tem conhecimento de lista nenhuma e que vai encaminhar o e-mail que a pessoa enviou para a ouvidoria do clube. Então, tá um misto de incredulidade, tanto por já terem as 380 cadeiras cativas vendidas, como também de incredulidade de que realmente isso está sendo feito e que eles têm um plano para vender o estádio. Preste atenção, pessoal. Quando as coisas são feitas às escuras, por debaixo dos panos, sem a transparência e a lisura que isso pede, várias teorias são levantadas. Várias. Por exemplo, há um questionamento se esses 380 votam na eleição. Se votam e eles estão numa lista com a promessa de que eles têm reservadas 380 cadeiras, vocês concordam comigo que essas pessoas podem ser consideradas votos comprados? Ou seja, o Landim não divulgou para geral, mas prometeu a algumas pessoas ali que elas vão ter direito a comprar cadeiras antes de todo mundo, talvez com um abatimento, com um descontinho, se votarem neles lá. Ou seja, todo tipo de teoria conspiratória vem sendo levantada agora, inclusive a de compra de votos. Por isso tem muito sócio dizendo que vai fazer BO, que se isso não for bem explicado, os caras vão impugnar a candidatura do Dunche. O importante disso tudo, pessoal, agora é sério, é sem tomar lado partidário mesmo, tá? Juro, é fazer as coisas com transparência. Toda e qualquer pretensão de governança no Flamengo hoje, ela tem que ter transparência. É uma coisa que eu sempre elogiei, que o Flamengo tem, é o portal da transparência, onde a gente vê as contas, aconteça o que acontecer, tá tudo lá bonitinho, preto no branco, pra gente criticar, pra gente elogiar.
o que não pode é fazer as coisas por debaixo dos panos, o que não pode é fazer promessas de coisas que não acontecerão, o que não pode é não falar a verdade sobre uma determinada situação. Já vieram pessoas falar para mim o seguinte: Fabrício, eles não venderam foi nada, não existe um plano de viabilidade financeira, nada, eles estão iludindo a gente e eu mudei meu voto hoje. E o cara era apoiador do Dunche e agora não vai votar mais no Dunche, porque não acredita, depois dessas declarações que o Dunche deu, que há realmente um plano de viabilidade para a construção do estádio e que, no final das contas, a gente pode acabar se tornando uma SAF para poder custear os valores do estádio. E uma vez transformado em SAF, vocês sabem, né? Tudo muda dentro do Flamengo. Quem colocou dinheiro quer retomar esse dinheiro e quer retomar esse dinheiro duplicado, quadruplicado. Então não tem vontade de torcedor, não tem, ainda que seja outros modelos de SAF que não o modelo do Botafogo, do Cruzeiro, ainda assim a gente acaba perdendo um pouco da autonomia e coisas podem ser alteradas no clube a bel prazer daquele que comanda a SAF. O próprio estatuto pode mudar, dependendo daquilo que for exigido pelos parceiros SAFs. Então, é uma situação, gente, você que é eleitor do Rodrigo Dunche Abranches, você tem a obrigação de cobrar dele explicações viáveis e explicações críveis sobre essa história e sobre o porquê disso. Também temos que cobrar sobre como eles vão fazer para ter viabilidade financeira caso sejam eleitos. Eu vejo as pessoas falando muito pouco sobre isso. E sempre quando apertam, sai alguma caquinha, como saiu essa da boca do Rodrigo Dunche ontem. Já fiquei sabendo, inclusive, que ele tomou uma dura do Landim por conta dessa declaração. O Landim que não está no Brasil, o Landim está nos Estados Unidos junto com o Diego para poder fazer, participar do sorteio, né, do Mundial de Clubes da FIFA que acontece hoje. Os grupos serão conhecidos hoje. Então, o Landim já deu uma bronca no Rodrigo Dunche Abranches de lá, dos Estados Unidos, tá? E o problema todo é que agora temos milhões de teorias para poder ouvir e para poder desvendar por conta dessa declaração. E vocês sabem, né? Lugar de teorias conspiratórias é no Mundo Agora. O meu novo canal tá bombando, graças a Deus. Tá cheio de vídeo lá para vocês poderem ver sobre teorias conspiratórias, monstros que aparecem em tudo quanto é canto, às vezes até com imagens boas. Agora a gente tem tanto celular bom, né? A galera começou a filmar essas coisas legais. E aí eu gostaria que vocês dessem um pulinho lá. O link tá aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Assistam o vídeo, se vocês gostarem, tem 3 vídeos lá. Se vocês gostarem, vocês permaneçam lá comigo. Se não, indica para aquele seu colega, para aquele seu amigo que sempre está falando de teoria conspiratória, para ele poder ir lá, quem sabe ele goste e permaneça com a gente, tá? Então, vai lá no Mundo Agora. Daqui a pouco eu vou ter que fazer uma teoria conspiratória sobre as cadeiras cativas do estádio do Flamengo. Ou eu vou te falar um negócio, esse Dunche... Eu vou falar uma coisa para vocês, sem tomar partido, tá? De novo, juro. Se o Dunche for eleito presidente do Flamengo, nós vamos ter muitas pautas para poder falar, sabe? O Dunche parece um presidente que a gente teve um tempo atrás aí que queria estocar o vento. Bom, mas vamos lá, gente. Agora vamos falar do jogo de ontem, tá? Não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Vamos falar agora sobre o Mengão queridão. Ontem o Flamengo, com muita dificuldade, não conseguiu perder. Porque o Flamengo entrou em campo sonolento, não para entregar o jogo de maneira nenhuma, não vi esse comportamento nos jogadores em momento nenhum. Mas o próprio Felipe Luiz, na coletiva de imprensa, disse que não gostou do comportamento dos atletas ontem. E não tinha nada para gostar, nada para curtir mesmo. Porque os atletas entraram em campo de maneira sonolenta, de maneira bem diferente daquilo que vinha sendo nos últimos jogos que o Flamengo tem. Apesar da vitória por 3-0 ter sido uma vitória sonora, o primeiro tempo foi terrível, foi sonolento. Não que o Flamengo tivesse jogado mal. O jogo se dividiu para mim de 2 maneiras. Um time que tinha tanta qualidade que até sem querer conseguia atacar, e um outro time que precisava muito do resultado, mas não tinha qualidade para fazê-lo. O Criciúma correu muito. Para mim foi mais uma excelente apresentação do tal do Bolaïse, que se não fosse tão velhinho, eu pedia para o Flamengo, mas me parece que ele já está com 35 anos de idade, né? Mas chuta muito bem de fora da área, é forte, driblador.
me lembra, não tem a mesma qualidade, pelo amor de Deus, eu tô falando de característica e não de qualidade, me lembra a movimentação do Adriano, que também era fortão, mas que sabia driblar, tinha arranque, ia pra cima. Gostei muito da movimentação do Bolaïse ontem, tá? Mais uma vez. Foi quem levou mais perigo para a defesa rubro-negra. Ele e o lateral direito deles, acho que é o Dudu, né? Também avança muito bem, mas é um time muito fraco, o time do Criciúma. Realmente é um time muito, muito, muito fraco. E aí, para você que pede Felipe Viseu no Flamengo, Felipe Viseu é a terceira opção no ataque dos caras. E o time dos caras é muito, muito fraco. Então, Viseu não tá no tamanho que a gente precisa para poder ser jogador do Flamengo, tá? Bom, mas ainda assim, com o Flamengo sonolento, o Flamengo ainda conseguiu vencer por 3-0. Vocês estão vendo esse passe aí que o Bruno Henrique deu? Passe magistral, mas o Bruno Henrique estava horroroso na partida ontem. O Bruno Henrique pegava todas as bolas e ao invés de ir para cima do atacante, ele tocava de lado ou para trás. Eu cheguei a falar sobre isso nas minhas redes sociais, que o Bruno não parte mais para cima do adversário. Ele recebe a bola, ao invés dele jogar na frente e partir para a corrida, ele toca de lado ou ele freia a jogada para alguém chegar. Só que é tanta qualidade que esse cara tem, que ele deu esse passe pro Ayrton Lucas, que deu uma cavucadinha ali pro Varela fazer o seu primeiro gol esse ano no Campeonato Brasileiro, o segundo pelo Flamengo. Carlos Alcaraz, mais uma vez, não funcionou. Para mim, ele tenta muito, é muito voluntarioso, disso a gente não pode negar. Ele tenta o tempo inteiro, ele corre o tempo inteiro, ele se apresenta para o jogo o tempo inteiro, mas ele ainda não achou o espaço dele nesse jogo do Felipe Luiz e não fez uma boa partida. Nem ele, nem o Bruno Henrique, que deu um passe decisivo para a assistência do Ayrton Lucas e o gol do Varela, fez o gol de pênalti, mas não jogou bem a partida de ontem, o nosso camisa número 27, que foi inclusive o capitão da equipe ontem. Bom, com essa vitória sobre a equipe do Criciúma por 3-0, o Flamengo se garantiu na terceira colocação do Brasileirão. Isso porque o Fortaleza não conseguiu vencer seu jogo ontem e o Internacional perdeu para o Botafogo. Aliás, o Botafogo está a um empate de ser campeão brasileiro. E o Flamengo fechou a sua série nesse Brasileirão na terceira colocação. Aconteça o que acontecer na última rodada, o Flamengo já garantiu a terceira colocação. Internacional e Fortaleza têm 65 pontos e só podem chegar a 68. O Flamengo também não consegue mais ser o vice colocado no certame nacional, porque o Palmeiras venceu a equipe cruzeirense. E aí o Flamengo pode, no máximo, chegar aos 72 pontos. Isso, e o Palmeiras já tem 73, com o Botafogo com 76, ou seja, para aonde estamos. Flamengo agora espera o Pix da CBF de aproximadamente 42, 43 milhões de reais. E, gente, não caiam nessa ladainha que só divide se for campeão ou vice. Esse é o projeto do Dunche, caso ele seja eleito. Hoje, o Flamengo divide toda a premiação com os jogadores, toda. Não existe essa parada de dividir só se for primeiro e segundo. Eu passei 6 anos falando isso aqui e por 6 anos ninguém questionou. Inclusive em matérias no jornal O Dia, ninguém questionou. Começaram a falar que é só o vice e o título de campeão que dá aos jogadores o direito de rachar o prêmio, porque ficou escandaloso demais e é uma mancha em cima daquilo que eles estão fazendo. O próprio Maurício Gomes de Matos já falou que vai rever esse processo de premiação, assim como o BAP idem. Então, se o Dunche for eleito, aí vai ser primeiro e vice, nas palavras dele, tá? Hoje, se o Flamengo terminasse na 8ª colocação, a premiação seria dividida com os jogadores do mesmo jeito, como foi na Libertadores quando a gente caiu nas 8ª, tá bom? Então não existe isso não. Bom, mas o Felipe Luiz também deu algumas declarações interessantes depois do jogo de ontem que me chamaram a atenção. Como, por exemplo, ele falar que ele está muito satisfeito com o que ele está vivendo nesse momento e que entende que o próximo jogo, no domingo, é um jogo que primeiro tem que ser visto para a equipe do Flamengo e depois como jogo de despedida do Gabriel. Mesmo o Felipe Luiz dizendo que vai botar o time para cima, que o time tem que ganhar o jogo primeiro e tudo mais, não vale mais nada, né? Se a gente ganhar ou se a gente perder,
não mexe mais nada na tabela de classificação do Brasileiro. O que vai acontecer é decepcionar ou não aos torcedores que estiverem no Maracanã no domingo, que parece que teremos casa cheia no domingão para poder despedir do Gabriel. Mas sejamos justos. É a despedida do Davi Luiz também, né? Meu Deus, Davi Luiz ontem também, uma negação. É um jogador que ajuda muito fora das quatro linhas, mas pelo alto investimento que é feito mensalmente no seu salário, talvez ele não permaneça para o ano que vem. Então o próximo jogo não é só o jogo de despedida do Gabriel, tem também a questão da despedida do Davi Luiz, que deve estar encerrando sua passagem pelo Flamengo contra a equipe do Vitória. E aí, já curtiram? Já comentaram? Compartilharam o vídeo? Já deu aquela moral pro gordinho que vos fala, falando dos canais pros seus amigos? Ó, eu vou voltar com as lives lá no Central do Fla, tá? O problema é só o óculos, eu não consigo... O vídeo é todo editado, tá? Por causa dos erros das leituras que às vezes eu tenho que fazer. Então, no jornal não dá para fazer sem óculos, mas se Deus quiser eu vou conseguir fazer meu óculos aí até, sei lá, daqui a uns 10 dias, se Deus quiser, e aí a gente volta a fazer o jornal VVP, tá? Então não se desinscrevam lá do Central do Fla, não, fica firme lá, que eu tô voltando para lá assim que eu conseguir pegar o óculos, tá bom? Tamo juntos, dá um pulinho lá agora no Mundo Agora, assista o vídeo, se gostar fica por lá. Gente, se no Mundo Agora bombar, a gente vai ter mais um canal para ajudar a sustentar, a viabilizar esse daqui, porque como vocês sabem, os meus equipamentos são caríssimos e a estrutura que eu montei foi pro canal Fla Nação VP de 600 mil inscritos. Ele não existe mais, derrubaram ele. Então, agora a gente está fazendo de tudo para manter a infraestrutura com esses canais menores. Então, eu conto muito com a ajuda de vocês para isso. Valeu? Tamo juntos. Obrigado por tudo. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.